E Clebinho, e sobre as rendas de bilro, você chegou a conhecer ou ter alguma informação de rendeiras em Vila Velha? Sim, inclusive comentei com você há 300 anos atrás que a primeira vez que eu vim aqui à Barra do Jucu, nós éramos vizinhos em Vila Velha em 1950, a partir de 1954, 70 anos atrás, nós viemos morar em Vila Velha, naquele sobrado que está sendo restaurado, na esquina da Antônia Ataíde com a 15 de novembro. E embaixo era uma loja de atacados do pai da Maura Fraga, que se tornou uma jornalista de expressão nacional, né? Vizinho do lado, na Antônia Ataíde, era seu Silvino e Dona Sultane, que tinham mudado da Barra do Jucu para Vila Velha. Né? E era uma casinha muito simples, bem parecida com a anterior que eles tinham aqui na Barra. Tipo essa aqui onde funciona o ateliê. Né? E aí ela era professora do grupo escolar Vascontinho. Minha mãe também professora do grupo escolar Vascontinho. E as duas foram promovidas, não sei, para serem trabalhar no gabinete da diretora e ficaram muito amigas, eram vizinhas, trabalhavam juntas, né? E um dia ela, Dona Sultane e seu Silvino, convidaram minha mãe para vir à Barra do Jucu quando souberam que minha mãe tinha interesse em rendas. Né? E aí viemos, eu vim de penetra na história, né? Seu Silvino, Dona Sultane, mamãe e eu. E mamãe então foi numa casa que era lá na praça do lado de lá da igreja, eu acho que é a mais antiga. Dona Maria deve ser. Hã? Aquela família da Enedina. Do cartório. Do A cartório. família da Dona Enedina. E aí nós viemos, minha mãe comprou algumas rendas dela lá, e de uma que morava ali do lado da casa do sogro da Dona Sultane, onde hoje é a Igreja Maranata. Ela fazia a renda debaixo da janela e a gente passava na frente e ouvia o barulhinho. E em frente da minha casa morava uma rendeza que era talvez a mais solicitada, ou mais conhecida de Vila Velha, que era a Dona Rita. A Dona Rita era de uma família aqui de Mateus Pinto, depois de Jaguaruçu, tinha esse lugar, Mateus Pinto, da onde seu Alcides veio para a Barra do Jucu. Essa rendeira, a casa dela era Vila Velha, não era aqui. Dona Rita, na Antônia Ataíde, quase em frente a onde nós morávamos, naquele sobrado da esquina. Né? Era a mãe do Amintas, que era chofer da Marinha, da Vera, que era caixa da Garoto, era um pessoal e esqueci o nome do outro. Era Rita, você não sabe o outro nome dela não? Eu acho que era Ribeiro. Ribeiro. Eu acho que era Ribeiro. Dessa família Ribeiro, que era dona lá de Jaguaruçu. E ela morou muito tempo em Jaguaruçu e fez uma coleção dos achados, porque lá antes era a fazenda dos jesuítas, né? E eu vi, mas eu quis fotografar, ela não deixou não. Colheres de prata, facas de prata, dente de jacaré encastoado com ouro. E ela me contou que quando dava uma chuva grossa, de enxurrada, corria todo mundo para a janela para ver onde é que brilhava depois da chuva. E aonde brilhava é que tinha algum objeto. E aí iam lá e pegavam, né? Eu lembro de ver com ela esse dente de jacaré e alguns talheres. Fazia renda, ela vendia renda, assim. E também, como a Dona Maria Carro, a almofada do lado da janela, né? E a janela faceando com a rua. Então a gente passava, ouvia aquele barulhinho característico da renda, né? E a primeira vez que eu vi a Barra do Jucu,
Foi com minha mãe, Dona Sultana e seu Silvino, para comprar renda. E depois disso acabaram se interessando? Minha mãe era meio frustrada, que ela queria comprar muito, ela adorava renda, você pode ver por aí, né? Quando eu tinha 7 anos, 55, minha família veio fazer um piquenique aqui na Barra. Mas a Barra era muito diferente. Ali na Praia da Concha tinha umas pedras, onde hoje tem aqueles cacos lá na beirada da água, eram pedras grandes. Do Morro da Concha descia um riacho perene e empoçava ali. E essa poça era de água, como era coberta pelas pedras, de água geladinha. A gente trazia um engradado de guaraná e botava lá para gelar. Comia farofa e tomava guaraná geladinha dali, e água dali também. Quando nós viemos morar na Barra em 74, eu sabia dessa ponte, nós pegávamos, nós não tínhamos geladeira. Eu tinha uma moringa pintada pelo Macena, tenho até hoje essa moringa, né? Que ele me deu, falou, olha, enquanto você não tiver a geladeira, vai tomando água de moringa, e me deu a moringa. E nós íamos pegar água lá, no Morro da Concha, porque tinha uma mata em cima de aroeira, camará, né, que segurava a água e deixava ela fluir. Aliás, tinha 2 riachos, um ali, na Dona Corina, e outro lá na praia entre as 2 pedras. Aquele, né? Ali era perene. Tinha. Aquele dali foi trucidado pelo Charles Baffet, que pintou esse quadro aqui procurando o tesouro. Do Morro da Concha, né? Ele levou o trator lá e abriu aquela cratera e acabou. Mas na verdade quem acabou mesmo foi o desmatamento e o fogo que botavam direto no sapê que pegava. Essas pedras foram dinamitadas para fazer os alicerces das casas aqui da Barra. Tudo, era lindo o negócio. Era lá no Morro da Concha, ali onde tem aqueles cacos hoje, não tem uns cacos que às vezes estão lá dentro d'água, às vezes estão na areia. Ali eram coisas de 4 metros de altura, uma encostada na outra, e a lagoa ali embaixo dela. Aí quando nós voltávamos para casa desse piquenique, eu falei, quando eu casar é aqui que eu vou morar. Aí meu pai falou, é mesmo? É, minha mãe e tal. Acharam isso engraçado, né? Uma decisão dessa, eu tinha 7 anos. Aí durante 19 anos eu perambulei. África, Europa, América do Norte, e no dia do casamento compramos a casa e viemos morar aqui. Então foi uma decisão tomada por 7 anos. E me dá muita tristeza hoje ver como é que isso aqui está sendo destruído. Você ia do outro lado, hoje é onde a gente chama de outro lado do asfalto, né? Mas você ia ali, era incrível a quantidade de orquídeas, eram moitas de orquídeas, assim, ó. Samambaias. E diferentes, e bromélias, eu comprei uma bicicleta do Gabriel, pedreiro, filho do Seu Zé Hererê. Seu Zé Hererê, e botava o Homero na garupa e ia para lá. O Homero ficava se divertindo lá com as flores, com as plantinhas, com os bichos, tinha macaco, tinha tamanduá, tinha viado, tinha... Aquilo era uma espécie de uma mini Amazônia, um Jussará. Olha, eu acho que é bastante importante você sempre reconstruir a história de um lugar, né? Eu, por exemplo, minha história, de uma certa forma, está ligada à renda aqui na Barra do Jucu, que a primeira vez que eu vim aqui foi para comprar renda, né? É um trabalho belíssimo, é um trabalho virtuoso, que pode ser admirado por todas as pessoas. E é uma pena o know-how se perdido com o tempo, né? Então esse resgate é muito importante.
Assim como eu acho que é muito importante o resgate dos fabricantes de esteiras aqui na Barra do Jucu. É aquelas esteiras de taboa, né? Isso aqui era um tabual imenso, né? O outro nome da taboa é junco, que emprestou seu nome para esse lugar, Barra do Jucu, Barra dos Juncos, né? Do Rio dos Juncos. Né? Então, aqui se fazia esteira de todos os feitios e de todos os tamanhos. Quando eu quis fazer um forro para o meu ateliê lá em Vila Velha, na Luciano das Neves, né, eu encomendei aqui uma esteira de 15 metros, duas esteiras de 15 metros de comprimento por 2 de largura. E em pouco tempo eu estava com essas esteiras para levar e fazer o meu forro, que ainda deve estar lá. Essa encomenda que eu fiz, grande, né, foi 79. 79. E essas esteiras eram feitas uns rolos, né, colocadas na canoas e levadas para vender lá em Vitória, na Vila Rubim. E muita gente ganhou dinheiro aqui com isso. A cultura das rendas de bilbo vem desde Portugal com a máxima de que onde há rede há renda. Porque em Portugal as vilas pesqueiras eram onde estavam as rendeiras, que eram as mães, as irmãs, as filhas dos pescadores. Quando não tinha o dinheiro que vinha do mar, tinha o dinheiro das rendas que elas faziam. E aí as mulheres traçavam as rendas e os homens as redes. Aqui no Brasil veio a mesma tradição, e Barra do Jucu também, famílias redeiras e rendeiras. E aí, Clebinho, a gente está tentando ajudar a resgatar a rede de pesca também, esse ofício dos redeiros de pesca. E o que você tem para contar sobre os redeiros de pesca da Barra do Jucu? Você chegou a ver muitos redeiros por aqui? Porque eu vi alguns, mas imagino que você... Andando aí nas ruas, a gente vê as pessoas debaixo de uma sombra, de uma árvore, né, fazendo, remendando ou fazendo mesmo renda. E outra coisa, no Colégio Marista, você tinha uma disciplina que era uma aula por semana de trabalhos manuais e era muito enfatizada a questão da rede. Eu aprendi a fazer rede, eu aprendi a fazer a tabuleta, eu aprendi a fazer a agulha de bambu, e fazer tarrafa. Aprendi tudo isso no primário, no Colégio Marista, nas aulas de trabalho manual. Você não lembra de ter pego o irmão da dona Leoni, que mora nesse sobradinho aqui da saída do... Ele fazia isso também. O e Brandinho também fazia com certeza, rede, né? Ele é do nosso tempo, né? Vamos dizer assim. E o senhor que morava na nossa casa, que o Kleber falou, antes da gente. Ele fazia porque eu morei no mesmo lugar que ele morou. Quando a gente chegou, era ele, tinha coisas de rede, de material ainda dentro da casa. Entendeu? Agora, o nome dele, ele é irmão do Dona Alcaide, não lembro.